Fala galera da AG Fight, eu sou o Neri Fung, eu estou aqui com o grande Lyoto Machida, ex-campeão do UFC e agora lutador do Bellator. Tudo bem, Lyoto? Tudo ótimo. Obrigado pela Bom, oportunidade. obrigado você pela entrevista. Bom, eu queria começar falando sobre uma novidade aí na sua carreira. Você foi colocado como sensei convidado do Karatê Combate nessa temporada. Queria que você contasse um pouco sobre essa experiência e como surgiu o convite. Olha, sim, na verdade, o, o convite ele surgiu a partir do meu empresário Joinha, né, que foi contactado pelo Karate Combat, e o Karate Combat sempre teve interesse de fazer alguma coisa comigo, de fazer um trabalho comigo, até porque eu sou um cara que vem do Karate. E aí o Joinha perguntou, Lyoto, você quer fazer um trabalho dentro do Karate Combat, representar, né, olhar como é que funciona, ir num evento, porque eles estão muito interessados em conversar com você. Aí eu disse, estou tudo bem, então vamos lá. E aí pintou a oportunidade de ir para um evento e fui convidado a ser o sensei do Seasons, né, da terceira temporada. E para mim foi muito bom, porque eu tive contato com outros lutadores, eu tive contato com a organização. É uma organização muito séria. O trabalho que eles fazem lá é um trabalho que envolve muito esse lado do karatê. Eles realmente respeitam muito, né? E muitos deles praticam karatê ou já praticaram karatê. O karatê realmente de tradicional, esse karatê point que chama, que é o karatê que apareceu nas Olimpíadas. Então, alguns deles participaram desse tipo de karatê, que realmente foi o karatê que eu vim também desde quando garoto, né? Desde que criança. Eu acredito que você tenha sido um contato muito legal também com os atletas. Você é um dos principais nomes da modalidade nos últimos tempos aí, levou o nome do Karatê para o MMA. E eu queria, como é que foi esse contato? O que você pôde passar de experiência para eles? Como é que foi essa troca? Olha, assim, eu conheci sim alguns atletas, tive a oportunidade de fazer um treinamento com eles pequeno, não muito grande, pelo CISO já estava rolando, na verdade, o CISO, né? Então eu tive a oportunidade de participar, de poder instruir dar alguns, vamos dizer assim, alguns tips, né? Como é que fala? Algumas dicas. Desculpa? Algumas dicas. Isso, algumas dicas, eu pude dei umas dicas para eles. E foi muito legal, porque eles receberam muito bem, sabe? Eram lutadores de fora, né? Uns de Nova York, outros lá da Europa, da França. Então, para mim, ter essa oportunidade, né? E todos eles me conheciam, né? Pelo trabalho que eu venho realizando dentro do MMA. Então, isso que é bacana, porque você vê que a luta de contato está totalmente envolvida e linkada. Não é porque você faz o karatê que você não conhece realmente as pessoas que estão lutando MMA, ainda mais aquele que defende, entre aspas, né, defende uma bandeira que é o karatê, porque hoje o MMA ele é globalizado, vamos dizer assim, você faz de tudo um pouco, então não tem como dizer que um lutador que está dentro do MMA, está lutando no circuito grande do MMA, não saiba lutar chão, não saiba lutar wrestling. Eu posso vir do karatê, mas eu tenho conhecimento em todas essas outras áreas, porque são áreas que são exigidas dentro de um esporte como o MMA. Como você falou, você teve essa experiência no MMA, tem essa experiência no MMA de aderir a outras modalidades, mas principalmente mostrou que o karatê é super eficiente também no MMA, que era uma coisa que talvez antes de você muita gente tivesse dúvidas, tivesse ainda algumas questões. Como é que é receber tanto o reconhecimento de ter levado o karatê a esse ponto no MMA, como também de ser um nome importante na sua modalidade também de origem? Olha, Cineri, eu fico muito satisfeito de que não só os lutadores também hoje procuram o karatê com uma experiência nova, com uma nova ferramenta para ser incutida dentro do MMA, mas também o público em geral reconhecendo, né, que a gente sabia que o karatê era tirado como piada às vezes. Ah, não, o karatê é igual dança, o karatê carro, o karatê casa, que é bom, né? Então o karatê era visto como uma coisa muito
sem respeito, vamos dizer assim, pela eficiência que o karatê foi perdendo devido ao sistema de treinamento, devido ao sistema de competição. Eu sempre costumo falar que dentro do esporte, o que dita a regra do esporte a regra dita o treino. Né? Então, se você tem uma regra que, um exemplo, vale chave de pé no jiu-jitsu, todo mundo vai treinar chave de pé para se defender e para atacar. Mas se a regra diz que não vale chave de pé, ninguém vai treinar chave de pé. Né? E aí, com isso, a arte marcial vai enfraquecendo, porque você vai perdendo outros instrumentos também que podem servir como ataque e como defesa, dependendo da situação. Então, assim é o Karatê. O Karatê, na verdade, ele é uma arte marcial muito eficiente, muito forte, mas depois o sistema de competição, o sistema de treinamento que foi colocado desde lá por trás, desde a comercialização do Karatê lá atrás, veio trazendo esse enfraquecimento da arte marcial em si, né? Assim como o judô também, que tinha muitos golpes que foram retirados, porque o judô foi colocado dentro das Olimpíadas, então muitos golpes foram retirados para poder intensificar a questão da segurança do atleta, né? Mas que na verdade é uma coisa que não tem nada a ver, sabe? A segurança está em você promover um evento com qualidade, com bons árbitros, e bons equipamentos que possam ter proteção para o adversário e colocar uma regra realmente que mantenha a eficiência da arte. Então eu fico muito feliz de saber que o Karatê está sendo reconhecido dentro de outros ramos, de outros esportes, e não só visto como uma arte educacional, porque ele foi visto durante o tempo só como arte educacional. Ah, coloca o teu filho no Karatê porque disciplina, porque educa. Mas e a base fundamental, sabe, que é a técnica também, né? Lógico que a educação e a disciplina ela vem como parte da cultura do karatê, da cultura japonesa, da cultura oriental. Mas e o outro lado, sabe, o lado da eficiência da arte que leva o respeito. Então, que adianta você ter, se você é um lutador, você tem toda uma disciplina, todo um respeito, tudo, mas quando você tenta botar em prática tudo isso, você se sente ineficiente, sem a segurança e a confiança que deveria ter. Então, eu fico feliz de poder fazer parte dessa geração, né, que tentou trazer o karatê de volta. Pegando esse gancho que você mencionou aí de juntar a parte educacional, a parte de conhecimento disciplinar que o karatê dá com a parte do esporte, do contato, da luta em si. Eu queria saber a sua opinião sobre essa polêmica que rolou na Olimpíada. Acredito que você viu, teve um lutador numa final que perdeu uma medalha de ouro por nocautear o adversário e foi considerado um golpe de muita intensidade, segundo as regras usadas na Olimpíada. Queria saber a sua opinião sobre isso e se você concorda que uma mudança de regras teria que ser adotada para não ter um caso tão estranho desse. Um lutador nocauteia e perde, e o nocauteado sobe para receber a medalha de ouro. Olha, assim, é uma coisa que realmente ficou um pouco estranho para quem não convive nisso, quem não convive dentro do karatê, quem não participou do karatê. Né? Ainda mais hoje com o esporte de combate sendo muito colocado na mídia, né? Como o UFC, como o esporte, como o boxe, como o evento de kickbox, Muay Thai e tudo, a gente olha para o karatê e olha dessa forma, sabe? Mas a verdade é que a gente tem que saber dividir. Sabe? As pessoas olham só o momento que está acontecendo. Isso aí é uma coisa que aconteceu lá atrás, sabe? Quando o karatê foi expandido para o mundo, ele já foi vendido dessa forma, né? Onde o professor Nakayama, que foi o cara que, logo após o Funakoshi, foi o cara que começou a divulgar o karatê de competição, ele fez o certo por momento. O momento foi importante porque ele expandiu o karatê, existiu a expansão do karatê do mundo. Ele criou o curso de instrutor, então ele mandou professores do Japão para o lugar da França, para os Estados Unidos, para o Japão, para o Brasil, para todos os lugares do mundo. Então isso foi muito importante. Então a gente não pode olhar a Olimpíada hoje e ter só um olhar crítico em relação à regra. A regra ela foi criada durante anos de competição, foi sendo desenvolvida e sempre com o objetivo do caráter olímpico. E o caráter olímpico ele promove a integridade física do atleta, o espírito competidor, tudo isso. Então, quando o judô
entrou nas Olimpíadas e foi retirado vários golpes do judô, a regra foi totalmente mudada, considera-se também que o judô perdeu um lado marcial. O karatê não é diferente. O jiu-jitsu também não vai ser diferente se um dia for colocado nas Olimpíadas. Só que a gente tem que saber dividir e entender, né, o que cada fase exigiu e também o que cada regra de competição exige, sabe? Ficou estranho nos olhos de todo mundo, lógico que ficou estranho, porque é uma coisa que as pessoas criticam. Poxa, o cara perdeu, mas a regra da competição, ela diz isso. Se houver um contato maior, você é desclassificado. Eu competi assim também durante um tempo, um pouco menos, com um pouco mais de contato, mas existia assim eu já perdi luta porque acertei mais forte, tudo, e voltei com a medalha de prata também para casa, sabe? E me sentindo também injustiçado. Mas a gente tem que entender que o competidor que acertou o golpe venceu a luta. O competidor que tomou o golpe venceu a competição. Entendeu? Então, quando a gente tem esse discernimento, esse entendimento, a gente aceita mais, aceita a situação, apesar de, às vezes, não concordar. Porque eu também discordo de muita coisa que acontecia na minha época e discordo dessa regra da Olimpíada. Eu acho que deveria ter um pouco mais de contato, sabe? Especialmente que o cara mostrou um golpe limpo. Né? A gente não pode dizer que o cara que caiu, ele, vamos dizer assim, ele fez cera ou se ele tomou o golpe mesmo. É difícil você julgar isso. A gente não sabe, porque se ele usou a regra, se ele viu que tomou um golpe e caiu, então a regra realmente não favorece a eficiência da arte marcial. Isso aí é claro. A gente precisa entender que isso é claro. Sabe? A regra é quem acertar mais forte, quem tiver o contato maior, na minha opinião, deveria levar mais respeito, porque foi colocado dessa forma, estava tudo escrito antes. Né? O que é acertado não sai caro. Então, todo mundo que estava ali conhecia a regra, sabia, entendia como funcionava, já competiu nessa regra várias vezes, e, na verdade, deveria ter o controle ali. Mas, na sua opinião, talvez uma mudança de regra seria o ideal? Totalmente. Eu sou de acordo com a mudança de regra. Não concordo de forma alguma com esse tipo de regra, é como eu falei ainda há pouco. Mas eu entendo tudo o que aconteceu, até porque já competi, já fui desclassificado também. Né? E eu sou a favor do aumento do grau de proteção do atleta, um contato maior, sabe? Porque aí mostra realmente que ali o cara que chutou ganhou a luta, não tenho dúvida. O outro pode ter ganhado a competição, que usou a regra. E ninguém sabe, né? Se realmente ele foi acertado, ou se ele deu a cara para bater, ou se. Ninguém sabe, não tem como julgar isso. Mas é aquilo também, né, Lioto? Tem espaço para tudo, tem espaço para duas regras diferentes, tem espaço para uma competição ser mais numa questão mais de full contact, como é o Karate Combat, tem uma questão mais da Olimpíada, de ser uma coisa mais antiga, mais com as regras mais antigas. Tem espaço para tudo, né? Eu acredito que sim, eu acho que tem espaço para tudo. E isso promove, né, a formação do nicho. Né? Então, quem gosta do karatê mais de contato, com certeza vai para o Karate Combat, que é um karatê muito mais livre, que você tem mais dinâmica de luta, né? Que se você faz isso que aconteceu na Olimpíada, você tem certeza que você ganhou e o público vai à loucura porque entendeu. Você vê que é uma regra fácil de entender, porque é uma regra que está dentro do instinto do ser humano. A vitória, o nocaute, né? A finalização da luta, o entendimento é fácil. Então, quando você coloca uma regra, o entendimento é difícil. Né? As pessoas não entendem. Pô, como é que pode isso? O cara acerta, o cara. Entendeu? Então fica um negócio meio que não muito claro, vamos dizer assim. E falando de novo do Karate Combat, tanto a questão de ser um esporte mais de full contact e a questão da produção também, eu queria entrar nesse tema com você, porque é muito bem produzido, tem algumas temáticas muito interessantes que lembram assim filmes aqueles grandes filmes antigos de, de luta, de competições de luta, uma luta contra a outra. No caso era só o karatê, mas aqueles filmes antigos do Van Damme, desse Sim, pessoal, isso. também algum tipo de cenário de videogame. Queria que você contasse um pouco sobre isso e o quanto isso pode Olha, ajudar a trazer também um novo público para o karatê, no caso, né? Porque atrai realmente a atenção do público. Eri, vou te falar que eu fiquei impressionado
com isso que você falou, sabe? Assim, com cenário, com público, né? Eu fiquei impressionado, sabe? Parece um filme, entendeu? Quando você olha aquilo, parece um filme, toca um tambor, sabe? É um negócio bem clássico, ao mesmo tempo, sabe? Assim, bem tradicional e que existe o contato real, sabe? Você vê os caras tomando golpe, caindo. Então, assim, é uma coisa que realmente me impressionou bastante, né? Para uma competição, vamos dizer assim, de um esporte profissional, porque você vê a realidade e, ao mesmo tempo, sabe, o filme passando na sua frente, sabe? Quem assistiu os filmes do Van Damme, os filmes, né, aquele filme de luta, vê, pô, parece um filme, sabe? O cenário, tudo montado, sabe? A forma que os lutadores entram, né? O som que rola dentro do ambiente. Então, sabe, a tela da televisão, da câmera filmando, pegando os lutadores, sabe? É coisa de filme. A imagem é sensacional. Sensacional. O Karate Combat está de parabéns. Muita gente que é do karatê tradicional, que eu digo, quando eu falo tradicional, não estou falando em competição, estou falando tradicional, pessoas mais antigas, né? Tende às vezes a falar que esse karatê é um karatê que o pessoal parece briga de rua. Peraí, gente, as coisas estão se moldando. Eu vou botar que é um esporte de contato novo, onde karatecas estão participando que não estavam adaptados à regra. Você vai ver essa luta daqui a 2, 3, 4 anos, a evolução que isso se tornou. Se você olhar o MMA lá atrás, em 1993, era um estilo de luta. Né? Depois, em 98, em 2000, era outro estilo de luta, sabe, que prevalecia. E depois, de 2000 e pouco para outro, e hoje você vê um atleta completo. Sabe? Você entra no UFC, não existe mais esse cara, ele é muito fraco no chão. Se você pegar os top 10, todo mundo é bom de chão, todo mundo é bom de wrestling, todo mundo é bom em pé. Sabe? O que prevalece na verdade, o fator tático, o fator estratégico. Mas quantos esportes não evoluiu de lá para cá? Quando a gente olhava aquilo no passado, dizia, isso é briga, isso é muito feio de ver, isso aqui. E hoje tem toda uma dinâmica, né? Assim como no futebol, assim como no Karate Combat, assim como no MMA, tudo isso vai evoluindo. Então as pessoas tendem a criticar, falar, não, porque é um esporte que parece briga, que nada, gente. É legal de ver, é fácil de entender, entendeu? E você começa, como eu falei, a regra dita o treino. O treino vai ter muito mais contato, sabe? Vão criar situações estratégicas, situações táticas para que esse contato exista e que chegue ao nocaute. Eu vi que você mencionou que se na tua época mais novo, na adolescência talvez, ali, chegando na vida adulta, já tivesse o Karate Combat, você gostaria muito de ser um desses competidores. Não rola nenhuma super luta contra outra lenda do Karatê, não? Mas isso aí é o que eu mais quero, ter a oportunidade de participar, e porque realmente isso que você falou é verdade. Se eu tivesse aí meus 16, 17 anos, tendo a oportunidade de lutar num evento desse, seria ótimo para mim. Ótimo. A experiência de luta, né, a visibilidade que você ganha, sabe? Um karatê que é um evento que respeita os atletas. Quando eu falo respeito, eu falo no aspecto geral, sabe? Paga os atletas, coloca um hotel bom. Eu vi tudo isso, eu acompanhei tudo, eu estava participando do circo, sabe? Então, você olhar isso e ver um atleta que vem de um esporte amador, tem a oportunidade de migrar para um esporte desse, né? Quem não faria? Então, eu estou hoje aqui, se eu tivesse a oportunidade, né, de lutar contra uma lenda, tipo um Jorge St-Pierre, um cara que também veio do Karatê, ou um outro cara que veio do Karatê, claro que eu faria isso. Sabe? Eu sou um cara que vive treinando, gosto de competir. Imagina eu poder ter a oportunidade de competir dentro da minha área, né, com outro cara também da minha área, mas que nada indica, sabe, que quem vai ganhar ou quem vai perder, isso não indica nada, sabe? Porque é um esporte de luta, então tudo pode acontecer. Já teve alguma conversa com o pessoal lá? Já soltou a letra lá para eles começarem a preparar os papéis? Já falei várias vezes já que eu tenho uma vontade imensa de participar, gostaria muito de lutar no Karate Combat e vai ser uma questão de tempo e negociação. Maravilha. Bom, vamos agora para a parte do MMA. Falamos bastante já do Karatê. Deu para ver que você está bem empolgado. Mas vamos voltar para o MMA. Você participou do GP do Bellator, do meio pesados. Queria que você me contasse como é que foi essa experiência de participar desse GP.
Você começou muito bem a sua luta contra o Ryan Bader, acabou, infelizmente, perdendo. Mas como é que foi essa experiência para você? Olha, assim, foi uma experiência muito boa para mim, mais uma luta, né? Mais uma experiência de estar participando de um grande evento, que é o Bellator, ainda mais um Grand Prix. Então, eu fui escalado para entrar nesse Grand Prix. Na verdade, eu não tinha nenhum plano de lutar na categoria de cima. Né? Depois que eu fui para a categoria 185, eu me sinto muito mais confortável, mas recebi duas propostas. Uma contra o Phil Davis, eu disse, vou lutar. Né? Mas tive que subir um pouco de peso para poder manter a força, manter toda aquela questão, né, de categoria diferente. E também com o Grand Prix, né, que eu fui chamado também, eu também disse, no Grand Prix eu não vou nem participar, nem botava. E eles me chamaram, eu queria que você participasse e tudo, então eu olhava aquilo como uma oportunidade. Poxa, então eu vou lutar. Já que estão me chamando, eu vou lutar. Não é o que eu queria lutar, eu queria lutar na 185, mas se eu estou tendo uma oportunidade na 185, eu vou lutar na categoria de cima. Então eu tive essa chance e encarei como uma coisa realmente muito boa para mim, né? Porque assim, eu sempre acreditei que a nossa vida de atleta, a vida de empresário, a vida de qualquer pessoa é a vida de desafios. Né? E esses desafios é que faz você acordar cedo, buscar, treinar, se dedicar. Peraí que caiu aqui o... Calma aí. Tranquilo. Sim. Tá me vendo? Não, né? Tô perfeito. Só a imagem que saiu. Pois é, a imagem saiu, não sei por que saiu. Peraí. Por que saiu? Caiu aqui o AirPod por causa da orelha. Voltou. A orelha já não cabe nem ao AirPod mais. Aí sim. E aí, então, o desafio é que faz você viver, sabe, tudo isso. Então, fui pelo desafio, porque queria me testar. Gostei muito, sabe? O Ryan Bader é um cara super respeitoso, foi uma luta dura, né? Eu, até o final, tentei buscar a vitória, até o final, até o último segundo, dei uma cotovelada ali no chão, buscando a luta. Mas é luta, gente, sabe? Eu acho que o esporte também evolui, né? Eu não posso acreditar que o que eu fiz em 2009, que fui campeão, eu não tenho que mudar nada. Eu acho que as coisas têm que mudar, porque a gente vê aí que a evolução ela existe, sabe? E você precisa estar se atualizando com tudo isso. Mas vamos para a próxima. Eu sempre penso assim, vamos para a próxima, sabe? Eu acredito muito que a nossa carreira, cada um é única. Sabe? Você perde, você ganha, você passa momentos difíceis. Isso faz parte. Né? Isso faz parte. E quem você acha que é o favorito para levar esse GP? Olha, eu acredito que o Ryan Bader ou o Nate Paul, né, que já está lá na frente como campeão. Mas eu acho que eu acredito que um dos dois vai com certeza ter a oportunidade de se tornar campeão desse Grand Prix. Você mencionou a sua vontade de ficar mesmo no peso médio, voltar, talvez a fazer uma trilogia contra o Mousasi. Como é que você tem visto o desenrolar dessa categoria no Bellator? E como é que você viu essa última luta do Mousasi? E o que você espera da próxima defesa dele contra o Austin Vanderford? Olha, assim, eu acho que essa categoria agora ela começou a aquecer mais um pouco. É uma coisa que eu estava pedindo para o Bellator, aquecer mais essa categoria, né? Porque é uma categoria que vende muito. Você vê que no UFC é uma das categorias mais competitivas, né? E por que no Bellator não pode ser também? É uma categoria. E agora parece que o negócio começou a aquecer depois dessa última luta do Mousasi. Eu vi que o Bellator começou a investir mais, sabe? Tem mais nome nessa categoria. E o Mousasi dominou o oponente, venceu. Eu não vi nenhuma mudança no jogo dele, eu acho que ele permaneceu o mesmo. É um cara que a gente não sabe como ele aparece, às vezes ele aparece um pouco melhor, às vezes ele sempre aquele mesmo jeito do Mousasi, né? Um cara mais calmo, mais tranquilo, mas que sempre surpreende porque ele faz o básico muito bem, vou dizer assim. E essa próxima luta dele, eu realmente não conheço muito bem o Vanderful, o adversário do Mousasi, mas eu acho que o Mousasi ainda é o favorito diante de tudo isso. Você acha que quantas lutas mais você teria que fazer para chegar ali numa disputa contra o Mousasi? É difícil falar, né? Porque a gente nunca sabe, mas, sabe, na verdade a gente teve uma luta muito parelha, uma luta assim, sem muita movimentação, porque o Mousasi
quis jogar o tempo inteiro na estratégia, né? E também eu joguei um pouco na estratégia, acabou que a luta ficou morna e foi, na verdade, nessa categoria foi minha última derrota. Foi pro Mousasi numa luta que foi um split decision, né? Podia ir para qualquer lado. Mas, assim, vamos ver, né? Não dá para falar, sabe? Eu tenho que ver de novo aí como é que vai ser daqui para frente, como é que eu vou, né, quais são as opções que eu tenho daqui para frente, conversar com o Bellator e tomar uma decisão. Já tem alguma negociação em andamento ou ainda tem que parar para conversar para a próxima Mas luta? a gente ainda vai conversar para a próxima luta, né? Porque eu saí do Grand Prix. O plano era que eu continuasse no Grand Prix para poder continuar, né? Então não deu, perdi a luta. Então vamos para a próxima agora ver. Eu vou voltar para a minha categoria, que é um 85, onde eu me sinto mais competitiva. Você mencionou que era um pedido seu para o Bellator aquecer mais a categoria dos médios. A gente tem visto o Bellator fazendo grandes contratações, tem visto o PFL fazendo boas contratações também, tem visto o mundo fora do UFC contratando grandes nomes e trazendo esses grandes nomes muito também em função do que tem sido pago. Por exemplo, o Bellator tem sempre os GPs fazendo GPs com premiação alta de $1 milhão, o PFL também todo ano faz a temporada com todas as categorias que eles têm, a premiação também é de $1 milhão, os lutadores são bem remunerados, e a gente está vendo muitas reclamações por parte de grandes estrelas do UFC nessa questão de salário. Como é que você tem visto isso? Você acha que o UFC realmente peca um pouco nessa questão de valorização do atleta? E se você acha que as outras organizações têm condição de encurtar esse espaço para o UFC exatamente em cima disso, da valorização do atleta? Olha, como atleta profissional, claro que o atleta vai sempre procurar onde ele é mais bem reconhecido, mais bem pago, melhor remunerado, mais bem tratado, vamos dizer assim. Mas, assim, eu não posso reclamar do UFC, porque tudo que eu vivi ali dentro, para mim, foi muito bom. Não vou falar nem em termos financeiros, vou falar em tudo que eu, sabe, todas as oportunidades que o UFC me deu. Eu acho que o UFC e o Bellator, o PFL, são grandes plataformas para o atleta, né? E, assim, e vai de cada um, né? Vai de cada empresário, de saber como se colocar, qual é o approach que você tem com cada manager, com cada CEO do evento, entendeu? Então, acho que tudo isso conta. Agora, eu vejo realmente também muita reclamação por parte dos atletas do UFC, falando bastante tudo, mas só sabe disso quem está na pele, né? Por que não está acontecendo, quem está lá dentro. Então, eu já estou fora há um tempo do UFC, não posso falar muito nesse aspecto, sabe? Perfeito, Lioto. Bom, para terminar, eu queria que você deixasse um recado para os fãs, seus fãs que vão ver esse vídeo na GFight, e finalizar essa entrevista. Olha, eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigado por seguirem o meu trabalho, né? Já vim lutando há muitos anos e para mim, o dia a dia é o que faz a diferença. Eu não treino só para competir. Hoje de manhã mesmo não tenho luta, mas já treinei, já fiz o meu trabalho com o objetivo de melhora sempre, né? Não só melhora física, mas de melhora também técnica, porque isso faz parte da minha vida. Sei que um dia vai chegar o momento de parar, né? Mas eu acredito que ainda tem um pouquinho mais aí que eu posso fazer pelo esporte. Maravilha, Lioto. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você está na correria aí. Obrigado pela entrevista e estamos juntos aí. Qualquer coisa que precisar. Valeu, Neri. Muito obrigado também. Valeu, hein? Grande abraço a todos vocês. Valeu, grande abraço.